A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho pensado em modelos para nós seguirmos diante de processos que estamos passando, diante de problemas que estamos passando e escolhas, muitas vezes, que temos que escolher. Então, eu estava lendo a carta aos Hebreus e no capítulo 11 ele fala sobre vários modelos de homens que tiveram fé, que perseveraram. No capítulo 12, ele dá instruções no início, ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira parte que ele conta aqui pra gente, que ele demonstra aqui, é que existe uma grande nuvem de testemunhas nos rodeando e a gente tem que se desembaraçar do peso do pecado. E ele fala que tenazmente nos assedia. O pecado não é uma coisa simples. O pecado às vezes é uma coisa tenaz, é uma coisa que você tem que resistir, é uma coisa que você tem que fazer um esforço muito grande. Então você tem que se desembaraçar, deixar todo o peso do pecado. E aí ele fala: corramos com perseverança. Isso me remete exatamente o que ele está falando. Olha os degraus que ele alcança. Primeiro a gente tem uma nuvem de testemunhas. Depois ele fala que a gente tem que se desembaraçar de todo o peso do pecado. Depois ele fala que a gente tem que correr, mas não é correr de qualquer jeito, é com perseverança. Perseverança, a carreira que nos está proposta, não é qualquer carreira. É a vida cristã, é aquilo que Deus proporciona, é aquilo que Deus já tem planejado para cada um de nós. Após isso, ele fala no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha o exemplo que ele vem dizendo no verso 2, continuando a falar de Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Existe realmente outros degraus. Jesus, ele, em troca da alegria, ele suportou a cruz. E ele suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia. Ele não levou em conta o que ele estaria passando, mas ele está sentado à destra de Deus Pai. E ele continua no verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele nos mostra aqui que o exemplo maior de suportar uma oposição tão grande é realmente Cristo, é Jesus, e ele está sentado à destra de Deus. Então nós temos vitória se nós fizermos esses passos, se subirmos esses degraus de correr com perseverança, de deixar o pecado, de deixar-nos moldar pelo Senhor. A carreira que nos está proposta é essa que devemos seguir, aquela que a Bíblia nos proporciona, aquilo que Deus já tem para cada um de nós. E além de tudo, olhando para o autor da fé, olhando para Jesus, que suportou tamanha oposição, a gente não vai se fatigar, porque a gente sabe que a gente pode mais naquele que também suportou. E é Ele mesmo que vai estar nos dando todo o suporte e todo o apoio para que passemos por lutas, sim, muitas delas, mas que saímos vencedores para a glória de Deus. Amém? Vamos perseverar e vamos ver esses modelos que a Bíblia nos mostra, e são modelos de fé nos quais temos que seguir para a gente não desmaiar, não se fatigar e não deixar de perseverar. Amém? Deus abençoe.